Olá, sou a professora Kathleen Cristina de Oliveira Soares, formada em Pedagogia e especialista em Educação Especial e em Neuropsicopedagogia. Hoje estarei apresentando a videoaula para a formação de docentes. Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Nessa aula vamos dar continuidade ao estudo que iniciamos na aula passada, onde discutimos algumas das leis e documentos que são fundamentais para a educação no Brasil. Agora, quero apresentar para vocês dois documentos que são essenciais no trabalho docente, e ao decorrer das aulas nós vamos nos aprofundar neles. Vou começar com a Base Nacional Comum Curricular. Vocês sabem o que é? Por esse nome fica mais difícil lembrar. Ela é mais conhecida da forma abreviada, que é a BNCC. A BNCC é um documento que orienta quais são os conjuntos de aprendizagens essenciais para os estudantes nas etapas da educação básica, ou seja, desde a educação infantil até os anos finais do ensino médio, é esse o documento que será usado como referência. Uma curiosidade, gente, é que antes da BNCC ser implementada, os currículos escolares variavam significativamente de região para região. O que isso quer dizer? Imagina comigo, pessoal, um estudante lá do Nordeste, que estava estudando em História temas como a cultura afro-brasileira e indígena. Ele se muda com a família para o Sudeste, e na escola onde ele começa a frequentar, os conteúdos que estão sendo abordados é sobre a Revolução Industrial, a imigração europeia em São Paulo, enfim. Agora eu quero que vocês imaginem que são novos em uma escola e não entendem nada do que está sendo passado. Como vocês se sentiriam? Provavelmente vocês iam se duvidar da capacidade de vocês e não se sentiriam integrantes daquele meio. E era exatamente isso que acontecia quando os estudantes tinham que se mudar. Porque antes da BNCC ser implementada, não tinha uma base de conhecimento para todos. As escolas ensinavam o que era interessante e importava para aquela região. Com a BNCC, agora, existe uma base de conhecimento que é nacional. Então, independente da região que o estudante for, se ele vier a se mudar, o impacto dessa mudança não vai afetar tanto na sua aprendizagem. Bom, quer dizer então que as diferenças elas não vão ser trabalhadas? Gente, a pergunta que a Carla fez é bem interessante. Como que a BNCC vai trabalhar as diferenças regionais? A BNCC é um documento muito bem estruturado, e embora ela defina algumas competências e habilidades gerais, ela permite que os estados e municípios e escolas complementem o seu currículo, levando em consideração fatores culturais, socioeconômico, entre outras particularidades daquela região. E é por isso que existem os referenciais curriculares de cada estado. Alguns municípios também possuem uma proposta pedagógica, e nas escolas é trabalhada essas especificidades com o famoso PPP, que é o Projeto Político Pedagógico. Agora a gente vai ver um pouco mais sobre o nosso referencial curricular do Paraná. Exatamente alguns dos princípios que regem esse documento. Para começar, temos ali o princípio da educação como direito inalienável de todos os cidadãos. Em segundo, temos ali a prática fundamentada na realidade dos sujeitos da escola. A gente também deve fornecer igualdade e equidade. Temos que ter o nosso compromisso com a formação integral e valorizar a diversidade, fornecer uma educação inclusiva. Temos que assegurar a transição das etapas e fases da educação básica e também trabalhar a ressignificação dos tempos e espaços na escola. E, por fim, trabalhar e promover uma avaliação formativa. Agora, nós vamos voltar a nossa atenção como que é trabalhado esse documento na educação infantil. Quais serão os direitos de aprendizagem nessa etapa segundo a BNCC e o nosso RCP? Bom, os direitos da etapa da educação infantil são
o de conviver, para que a criança amplie o conhecimento de si e do outro, o direito de brincar diariamente em diversos espaços e de diferentes formas. Ela também pode participar ativamente, tanto nas escolhas das brincadeiras, quanto nas atividades e nos demais âmbitos do seu interesse. A criança ela deve explorar os movimentos, os espaços, através das texturas, emoções, enfim. Ela também tem o direito de se expressar emocionalmente, através de suas opiniões, dúvidas, hipóteses, entre outros. E, por fim, conhecer-se. Todos os outros direitos contribuirão para a criação da identidade pessoal daquela criança. Agora, a gente vai conhecer um pouco sobre os campos de experiência na educação infantil. Pessoal, os campos de experiência são uma forma de organizar o aprendizado das crianças, baseando em suas vivências e interesses, e busca proporcionar uma educação que considere o desenvolvimento integral da criança, incluindo ali os seus aspectos físicos, emocionais, sociais e cognitivos. Então, começamos com o campo de experiência, o eu, o outro e o nós, que foca na identidade, na convivência e nas relações com as outras pessoas. No campo do corpo, gestos e movimentos, vai envolver atividades que incentivem a percepção corporal e a expressão por meio dos gestos e movimentos. Já no campo traços, sons, cores e formas, vai estimular a criatividade e a expressão artística. No campo da escuta, fala, pensamento e imaginação, o foco no desenvolvimento da linguagem e da comunicação. E, por fim, o campo espaço, tempos, quantidades, relações e transformações, que explora noções de espaço, de tempo, de medidas e quantidades através das brincadeiras. Pessoal, até o momento, tudo que vimos, vocês acham que o conceito de educar e cuidar da educação infantil são o quê? Bem, a gente sabe que o cuidar está relacionado a manter a integridade física e emocional da criança. Já o educar seria as estimulações cognitivas que fazem o sujeito aprender. Mas será que na educação infantil esses dois são trabalhados de forma distintas? A resposta é não. O cuidar e o educar são indissociáveis para a educação integral da criança e não devemos ver eles como ações separadas. É essencial o cuidado afetivo para que a criança se sinta segura para aprender. Pessoal, a gente pode ver que a indissociabilidade do educar e cuidar não devem ser vistos como ações separadas, mas como práticas integradas que se complementam e são igualmente importantes. Ali, o ambiente de aprendizagem é um ambiente que combina com a educação e com o cuidado e promove ali o desenvolvimento integral da criança, garantindo as suas necessidades básicas sejam atendidas enquanto ela se desenvolve cognitivamente, socialmente e emocionalmente. Para nós trabalharmos com a criança, é necessário criar uma relação afetiva, porque o cuidado afetuoso cria uma base segura para que a criança ela se sinta confiante e motivada para aprender. Antes da gente finalizar, a gente vai trabalhar com uma atividade em grupo. Vocês vão realizar uma pesquisa mais aprofundada sobre os campos de experiência na educação infantil. Ou seja, cada grupo vai pegar um campo de experiência do qual se sinta mais do qual se sentiu mais confiante para trabalhar e vão criar uma sequência didática baseada nesses campos. O que isso significa? A sequência didática é a forma como você vai trabalhar com a criança, é tudo o que você vai fazer para a estimulação dela. Ou seja, quando a gente pensa no campo do eu, o outro e o nós, quais atividades que eu posso propor para estar trabalhando, de que forma eu vou trabalhar para desenvolver o campo de experiência, o eu e o outro nós na criança. Isso que você vai trabalhar, o modo como você vai trabalhar, se chama sequência didática. Bem, vocês vão ali pesquisar mais profundamente, através dos slides também que vão estar no Class para vocês acessarem.
mas é interessante que vocês façam uma busca mais ativa, para vocês realmente entenderem como é simples aplicar esses campos de experiências na educação infantil. E, por fim, vocês vão se preparar para uma apresentação. Ou seja, na próxima aula, vocês vão ser os professores e vão estar trazendo esses conceitos através da apresentação da sua sequência didática. No mais, é só isso. Até a próxima aula.